Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Paz e alegria no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, que acompanha este programa Rumo ao Domingo, o podcast que lhe ajuda a melhor viver a liturgia dominical, como uma experiência mais íntima e profunda a partir da Palavra de Deus e dos textos litúrgicos rezado em cada domingo. E mais uma vez, nesse segundo domingo da Quaresma, a liturgia do domingo quer nos mostrar a grande importância da Palavra de Deus na nossa vida. Esta palavra que é alimento, esta palavra que é luz, e esta palavra também que é arma contra todas as tentações do inimigo. Vejamos que beleza na primeira oração da coleta deste domingo, que assim diz: ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Portanto, já nesta oração, temos dois elementos de grande importância na nossa espiritualidade cristã, no nosso crescimento espiritual, que é ouvir o Filho amado e se alimentar da palavra de Deus, para que, purificando o olhar da nossa fé, cheguemos à visão da glória definitiva. Ou seja, vimos aqui o quanto se faz necessário a relação com esta palavra para percorrermos um caminho de crescimento em rumo a um fim que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas é bem claro que nesse caminho sempre nos surgem os obstáculos, ou que podemos também dizer as tentações. O domingo passado, e também nesse, se apresenta de modo bem claro no Evangelho dois modos de tentação. No domingo passado, a tentação vinha de fora. O demônio, Satanás, se apresenta a Jesus, querendo impedi-lo de percorrer o caminho que ele veio para percorrer. Neste domingo é interessante porque a tentação parte de dentro. É um dos seus que quer que ele não siga no caminho para o qual veio realizar. Ou seja, vejamos que interessante. Deus, na primeira leitura, chama Abraão. E também Abraão se depara com muitas tentações. Muitos são os obstáculos que querem lhe tirar do caminho. E assim não é diferente na minha e também na sua vida. Deus tem algo especial para a nossa vida. Deus nos chama a uma missão. E na realização desta missão, precisamos trilhar um caminho que muitas vezes passa pela cruz, pelo sofrimento e pela tentação, pela dor também. Assim como Satanás propôs a Jesus no domingo passado 3 tentações distintas e 3 ilusórias realidades, também hoje Pedro quer erguer 3 tendas para proteger os 3 personagens importantes dessa cena evangélica.
Contudo, meus irmãos, essa aparente benevolência de Pedro acarreta um grande perigo, que é impedir que as Escrituras, representadas aqui neste texto por Moisés e Elias, se realizem plenamente com a morte e a ressurreição de Jesus. É claro que a tentação de Pedro é tirar Jesus do seu caminho, é impedi-lo que passe pela cruz pela qual entrou a salvação no mundo. Assim como domingo passado Satanás queria impedir Jesus de realizar a sua missão, neste domingo, por meio de Pedro, também ele quer impedir o Senhor. O objetivo, portanto, parece bem claro. Ao construir uma tenda para cada um, Pedro isolará os três e impedirá, portanto, este diálogo, esta relação. E podemos entender este diálogo e relação como a relação do Antigo Testamento, aqui representada por Moisés e Elias, com o Novo Testamento, representado pelos três discípulos, Pedro, Tiago e João. Portanto, Jesus, que faz a ponte entre os dois testamentos, é tentado a não cumprir a sua missão. Assim como no deserto também, Jesus venceu as tentações do diabo com a proclamação da palavra do Pai. Não só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Agora, diante das tentações de Pedro, é a palavra do Pai, mais uma vez, que se faz ouvir. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ouvi-o, que belas e profundas palavras. Assim como as tentações foram vencidas pela obediência de Jesus à palavra de Deus, agora os discípulos são instruídos para que também aprendam a vencê-las. Satanás, vencido, recuou. Diz o texto que o diabo o deixou. Os discípulos, por sua vez, ouvindo a voz do céu, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Portanto, foram derrotados nas suas tentações. Mas Jesus, cheio de misericórdia, os ergue, os levanta, os chama a recomeçar, fazendo-o participantes da sua glória, da sua ressurreição. Como são belas palavras de Jesus, que disse aos discípulos e hoje diz a cada um de nós: não tenhais medo. Podem até passar por tentações, mas prossigam no caminho, sendo obedientes à palavra de Deus, à palavra do Pai, e nunca perdendo a esperança de cumprir a missão que o Senhor nos enviou. Mais uma vez, é a palavra de Deus quem deve nos guiar, quem deve nos fortalecer contra toda tentação do inimigo. Por isso, querido irmão, querida irmã, este programa Rumo ao Domingo quer lhe alimentar ainda mais da palavra de Deus, quer lhe fazer mais forte, quer lhe fazer mais próximo do Senhor, para que você, com a graça do Espírito Santo, possa bem realizar a missão que Deus lhe chama. Não obstante as tentações, seja forte, segure na mão do Senhor e siga com fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou deste podcast, envie a um amigo, passe para alguém. E a sua proposta para um ato concreto neste domingo é exatamente essa. Envie este podcast a alguém que você sabe
que vai se tornar mais forte, se alimentando da palavra de Deus e sendo mais obediente ao Senhor. Deus lhe abençoe hoje e sempre.